Bem-vindo à primeira temporada da websérie Payment Anyway, um espaço para desvendar a relevância estratégica dos meios de pagamento. No quarto e último episódio desta temporada, você vai acompanhar os melhores momentos das discussões que aqueceram os palcos do Fórum Payment Anyway. E antes de se aprofundar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Eu sou vice-presidente do grupo Avivatec. Cheguei recentemente no grupo, fazem 2 meses e meio que estou aqui no grupo. Vim do mercado muito movimentado do setor financeiro. Tenho uma experiência de mais de 20 anos no setor de tecnologia e vim aqui agora para compor e ajudar e colaborar com essa jornada da Avivatec. Pessoal, o Casemiro, ele fez uma apresentação na Business Suite, que está tendo aqui no Payment Anyway, e a apresentação dele, o nome foi Pagamento Seguro. Faz um resumo da sua apresentação. Sim. O que você comentou, quais são as relevâncias disso para a sociedade. Bom, pagamento seguro, que nós todos temos acompanhado muitas notícias que têm saído recentemente, né? Então, eu comecei fazendo dados de mercado, informações de como o comportamento das transações, como o mercado tem se comportado com Pix, com cartão, com Open Finance, né? Nesse mundo. Com esses dados, também compartilhei informações sobre os pontos de ataque que têm acontecido, principalmente no momento, golpes que têm ocorrido, né, desde o mundo físico como o mundo jurídico. Então, tem acontecido muito movimento que proporciona e necessita uma atenção no ponto de vista de segurança. E aí eu trouxe também uma visão de como a Avivatec, com o seu time de alta qualidade nesse mercado, pode colaborar com os nossos parceiros clientes. 3 palavrinhas para você que representa o evento. Network, porque aqui tem diversos setores, pessoas, conhecimento sendo compartilhado. Inovação, porque nós falamos de tecnologia de todos os tipos, todos os níveis que se integram, e os parceiros aqui também. E, além disso, informação. Aqui, quando nós queremos manter-nos atualizados sobre o que está acontecendo no mercado financeiro, no mercado de varejo, no e-commerce, aqui é o lugar. Legal, é isso aí. Esse daqui foi Casemiro Vieira, vice-presidente da Avivatec. Obrigado. Hoje eu sou Head América Latina da TNS, em termos de comerciais. Também sou diretora da Pagos, que também apoia o Payment Anyway, e é um prazer enorme estar aqui, podendo participar realmente dessa festa, desse festival de conhecimento. A TNS, que é patrocinadora oficial aqui do fórum, Sim. E a Pagos, que é apoiadora oficial. Bom, vamos começar do começo. A Valéria fez parte do painel para falar sobre orquestração de pagamentos. E aí, na segunda parte do dia, não satisfeita, a Valéria fez parte também de uma apresentação da Business Suite. Exato. Para falar sobre o elo invisível. É o elo invisível, porque as fintechs precisam do varejo. Comenta um pouquinho o que vocês discutiram, por favor. A nossa ideia quando a gente criou esse painel, porque esse painel foi patrocinado pela TNS, pela Custom Paper, é justamente mostrar o que a gente conseguiu refletir neste evento, né? Porque eu fui curadora do evento também. Então, é verdade, ainda teve isso, ainda foi curadora. Que quando a gente estava pensando em como montar e o que fazer, era o seguinte, né? Que pagamentos em si sozinho hoje não faz muito sentido, porque se você não aterriza isso num negócio para o consumidor, ele não é absolutamente nada. Eu falo que fintech sem varejo é laboratório. Não faz Tem sentido. as suas ideias, viaja, mas não aterriza. E um varejo sem as fintechs é um transatlântico com motor de lancha. Justo. Né? Então, a junção desses dois mundos foi a proposta que a gente quis trazer para o evento e que também aterrissou nesse painel, né? A simbiosidade, se é que existe essa palavra, né? Que tem que existir entre esses dois mundos, né? Porque o varejo nunca vai conseguir inovar ou conhecer todas as tecnologias na velocidade que as fintechs e startups conhecem, e
as fintechs nunca vão ter na mão fácil acesso ao consumidor para poder entender necessidades, problemas, desafios, para poder desenvolver uma solução. Então, que eles juntos realmente é a parceria completa, Entendi. né? É a E mistura não em perfeita. mundos isolados, entendeu? Mas sim integrados, como a gente viu aqui no chão do evento mesmo. Os varejistas coexistindo com todos os provedores de pagamento, em todos os seus papéis, sejam adquirentes, subadquirentes, iniciadores de pagamento, o que for, todos coexistindo e discutindo esse momento, né? Que é uma nova resolução, resoluções novas do Banco Central, novas regulamentações, novas tecnologias e um consumidor que só evolui e demanda de todo mundo. Então, achei assim muito legal e foi assim que é isso que a gente tentou trazer nesse evento e trouxemos a Justa, né, através do Eduardo Vils, que foi o CEO e fundador da Justa, aterrissar isso do lado da fintech, né, como que ele olhando no momento que ele estava criando a Justa, como que ele pensou a sua solução, como é que ele pensou essa proximidade com o varejo, a proposta de valor, ou seja, realmente que esses são elos invisíveis, mas muito fortes e importantes. É isso aí, Valéria. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. A nossa especialista, curadora, painelista, apresentadora na Business Suite, tudo mais um pouco. Ah, menos. Obrigado, gente. Gente, tchau. Estamos agora com Gustavo Silveira. Gustavo, muito obrigado por estar dando essa entrevista aqui pra gente. Boa tarde, eu sou Gustavo Silveira, sou sócio fundador da First Tech, engenheiro de formação, nerd de vida, e toda a minha visão ela anda muito por esses caminhos, o que a gente pode fazer de prático, de bom, de inusitado, que faça diferença na vida das pessoas. Ele fez uma apresentação na Business Suite 1, que o nome da apresentação foi A Segurança Indispensável na Infraestrutura Crescente de Meios de Pagamento, hoje e amanhã. A gente falou basicamente de segurança, com foco especial em criptografia. Criptografia tem uma importância muito grande dentro do contexto de negócios, porque visa trazer a garantia de que o que foi feito realmente foi executado por quem diz que foi. Então, transações, informações de bancos de dados são extremamente importantes para disciplina de pagamentos. Claro, o resto do mundo também vive com base em TI, então privacidade, restrição do acesso a informações é algo muito importante. Nossa companhia ela trabalha com criptografia desde o início, em especial em sistemas de pagamento. Então a gente falou ali como alguns sistemas hoje estão migrando para a cloud, a importância dos sistemas criptográficos na cloud se comportarem de uma maneira diferente, como eles se comportavam antes dentro da casa do próprio usuário. Então, questões de governança, multi-cloud, elas entram dentro disso. A gente também falou ali sobre a questão de cibersegurança, porque cada vez mais o escopo de proteção ele tem aumentado. Então, quando os funcionários vão para casa, quando os pagamentos chegam ao pipoqueiro, no interior do Brasil, a certificação de segurança se torna um problema muito sério. Sim. Então, como a cibersegurança precisa Abranger todo mundo. abranger todo mundo, Sim. mas no final é uma guerra que é muito difícil de ser vencida. Estar 100% presente em 100% dos lugares, protegendo 100% das ameaças. Então é quase que uma missão impossível que os administradores de segurança têm, de cibersegurança, em tentar proteger tudo isso. Sim. Então hoje o que a gente discute quando a gente fala de criptografia é se o castelo vai ser invadido, então vamos proteger o tesouro. A gente pode ter ali uma barreira que cai e alguma coisa ser perdida, mas o que eu estou perdendo realmente tem relevância? Então tem ali uma dualidade entre dados e informação. A gente pode estar produzindo logs de quando uma lâmpada acende e apaga, aquilo são dados. Mas tem relevância para a segurança, para o negócio? Provavelmente não. Então proteger isso pode ser uma distração ou pode ser um tipo de investimento que não se pague em tão curto prazo. Agora, onde estão as bases de dados, os saldos, as informações pessoais dos clientes, essas precisam estar sempre protegidas. Então, balancear isso dentro da cibersegurança com criptografia é uma disciplina interessante. E, por último,
eu fiz ali uma provocação sobre futurologia. Ah, legal. Então a gente tem ouvido muito sobre computação quântica e o que ela traz de potenciais para melhoria do mundo, em pesquisa de genética, farmacológica, sobre sementes para agricultura, e também se traz uma ameaça contra a criptografia. Sim. Tudo vai ser aberto de um instante para outro, etc. Então tem ali um tempo que isso está para acontecer. Existem fatores de mitigação, então tem um monte de estudos, tem ali uma necessidade de começar um planejamento hoje. Então se fala muito sobre agilidade criptográfica como uma disciplina de governança técnica em o que eu tenho hoje baseado em criptografia, onde eu preciso atuar em cada um desses pedaços de maneira a mitigar esses problemas ao longo do tempo, sem exagerar em investimentos. Então hoje não se tem certeza de tudo que pode acontecer. Então a compra ou o comprometimento com determinadas tecnologias pode se mostrar equivocado daqui a alguns anos. Entendi. Então uma coisa que se fala muito hoje é como é que eu estendo a validade do que eu tenho, preservo mais os meus investimentos e gasto tempo e atenção no que eu posso proteger hoje. Para garantir o de agora, né? Agora, então, existe um tema que é de entropia quântica. Entropia quântica. Entropia quântica. Então, do mesmo jeito que a física quântica gera um potencial gigantesco de processamento de informação que ameaça a proteção dos dados, a própria física quântica também gera volumes enormes de informação muito aleatórias, altamente randômicas. Entendi. Então, essa aleatoriedade ela pode ser usada para melhorar as chaves criptográficas que a gente tem hoje. Ao contrário da computação quântica, que ainda a gente está chegando lá, a entropia quântica já chegou. Então, utilizar a entropia quântica para gerar melhores chaves, certificados, sementes criptográficas, dá uma sobrevida para os sistemas atuais, sejam os sistemas de cibersegurança, sejam os sistemas que estão rodando em servidores próprios, sejam sistemas que estão rodando na cloud. Então, com isso, você vai lá e injeta caos entrópico e numa postura de deixar de reagir quando você é atacado, você mexe na sua estrutura e deixa o problema de reação com o invasor. Você joga o problema para o Isso, invasor. você sai de uma postura reativa para uma postura proativa em que você piora o contexto de invasão. Entendi. Antes de ser invadido, você coloca o ônus do problema para o invasor ter que lidar com aquilo. Legal. Isso é muito interessante e é algo que pouca gente ainda está conversando e a gente acha que é um tema que vale muito a pena estar falando com a indústria de pagamentos. Com certeza, com certeza. Faz todo sentido olhar esse tipo de coisa. Então, foi um pouco disso que a gente falou ali naqueles minutos. Bacana, bacana. Um tema bem interessante, bem legal, que é bem usado hoje em dia. Um exemplo, não sei se você chegou a usar esse exemplo na sua apresentação, mas teve agora os ataques do Pix no Banco Central, né? Isso. Dois, né? Um de 500 milhões e outro de quase Exatamente. R$1 bilhão. Mas é interessante que, apesar de terem sido dois golpes muito grandes, os dados não foram, os dados dos clientes, né, dos bancos e tal, os dados não foram invadidos, os dados, os nomes não foram compartilhados. Então, é o que você estava falando de proteger o ouro. Isso. Porque os dados são ouro nesse caso, né? Claro que o dinheiro também é importante, não vamos ser hipócrita, mas assim, se tivesse compartilhado os dados, se eles tivessem invadido esse acesso, teria sido bem pior, né? Teria. E isso traz um tema que eu acho que é muito hoje presente dentro do sistema financeiro nacional, sobre a criptografia de hardware. Até hoje, o uso prevalente de criptografia era de software. Mas software está rodando dentro de alguma coisa que talvez não seja tão segura. Então, quando você leva a criptografia para hardware especializado, você coloca um computador criptográfico dentro de um cofre.
E aí você aumenta muito o nível de segurança. Entendi. Então, isso também trouxe para as discussões do próprio sistema financeiro nacional uma visão de que está na hora de subir alguns degraus. Eu sou a Letícia, sou head de crédito e de dados dentro da RPE, empresa processadora de tecnologia, processadora de cartões e também de soluções de meio de pagamentos. Olá, eu sou o Thiago de Mello Furbino, eu sou fundador da TLMF, Curadoria e Estratégia. Além disso, eu sou diretor da Biacon, que está aqui também no evento do Cantarino. Biacon é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce. E eu sou o host do podcast No Varejo. Hoje, falando sobre crédito como alavanca, né, de rentabilização, a gente discutiu um pouco sobre o cenário do varejo dentro do nosso Brasilzão. A gente falou um pouco também sobre meios de pagamento, né? Então, o varejo tendo ali como braço financeiro a sua própria administradora e como rentabilizar a própria operação de cartão ou a própria operação de crédito com a diversificação e expansão dessa carteira de crédito para o mercado financeiro. Nós conversamos sobre o primeiro trimestre, falamos também um pouquinho do segundo trimestre do varejo nacional. A gente entrou bem, demos algumas pinceladas de como que foram o resultado das redes farmacêuticas, do varejo de moda, do varejo alimentar e também falando muito dos desafios, né, que as varejistas hoje enfrentam nesse mercado, né, como as bets, a gente é um grande problema, a taxa Selic, o custo Brasil, e também nós estamos batendo aí quase 80 milhões de negativados no Brasil, né? Então, quando a gente fala dos desafios e das oportunidades do setor de crédito hoje do Brasil, a gente sempre precisa pensar também nesses desafios, mas eu acho que a parte mais interessante também, né, nós trouxemos para a apresentação também o que é importante para uma empresa na hora que ela decide ter uma operação de crédito, né? Então, nós falamos não só de ter um bom parceiro, ter uma equipe boa, mas também a empresa estar estruturada financeiramente antes de tomar essa decisão. Mas eu acho que foi bem interessante aqui, né? A Letícia trouxe vários insights para a gente sobre bancarização também, né? Eu também trouxe alguns dados, principalmente da participação de alguns varejistas alimentares nas vendas totais. A gente falou também nós falamos também da importância do cartão PL para grandes varejistas de moda do Brasil, como a Renner, a Riachuelo e a C&A. Além disso, nós falamos muito sobre saber muito bem para onde está indo, né? Quando nós falamos sobre conceder crédito ou até mesmo ter um braço financeiro junto do varejo, né? Sabendo quais são os tipos de veículos, quais são os tipos de diversificação, como utilizar essa carteira para rentabilizar o próprio negócio e saber exatamente para onde está indo, seja para buscar investidores, seja para poder expandir a própria esteira de produto financeiro dentro do cartão, até porque dentro do varejo, tanto a penetração, né, do uso do cartão próprio, né, dentro da venda do varejo é muito importante e significativa, como Thiago trouxe, mas a ativação também do crédito, né? Quando a gente olha, por exemplo, de todas as aprovações, todas as captações e aprovações, a gente está falando que quando um crédito ele é aprovado dentro da loja, quando a gente fala do mercado aqui de alimentício, até mesmo de moda, a gente está falando de uma ativação em D0, aproximadamente aí acima de 80%. Então isso mostra também o poder que tem a ativação, o cliente final querer consumir naquela loja com aquele meio de pagamento. Então isso traz mais velocidade, mais força também para esse braço financeiro dentro da operação. Nós trouxemos também os dados, principalmente da importância de duas grandes varejistas, né, que é a margem. Nós trouxemos os dados de margem bruta da Realize e da Midway e da importância na hora de elevar a margem bruta dessas empresas, né? Ali, a Riachuelo tem uma diferença quando eu olho só a margem bruta do varejo em si de mercadorias, quando eu consolido isso, porque daí eu embarco o braço de soluções financeiras de 8 pontos percentuais. Então a Riachuelo vai para uma margem bruta de 60%. Então o número é muito grande e o mesmo acontece com a Renner, né? A Renner também tem uma operação de vestuário muito famosa no Brasil, mas mesmo com isso, a Renner cresce mais de 6 pontos percentuais em margem bruta. E além disso, a gente falou da importância do EBITDA, né? O EBITDA do primeiro semestre só da Riachuelo, a Midway representou quase 50% dos números. Então, são números muito fortes que mostram a importância do braço de soluções financeiras para as varejistas do Brasil.
estamos com mais uma entrevista aqui no Fórum Payment Anyway, agora dessa vez com o Rodrigo Schemann. Rodrigo, muito obrigado por estar concedendo a entrevista aqui pra gente. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo Schemann. Eu trabalho na CI Worldwide. Estou no mercado de pagamentos aí há quase 25 anos. Então a gente já viu algumas coisas aí, né, acontecerem nesses últimos 25 anos no mercado de pagamentos. E, enfim, estou aqui no evento prestigiando e é um prazer estar aqui com todos vocês. Legal, o prazer é nosso em receber você. A ACI, uma das patrocinadoras aqui do Fórum Payment Anyway, está com um stand aqui na área de exposição. Qual que foi o objetivo de vocês para reservar esse espaço do stand? O que vocês pretendiam com isso? Por que vocês vieram para o evento? Qual que é o objetivo? A CI ela é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de software de pagamentos, né? A gente entende que assim, existem grandes eventos no decorrer do ano, aqui no Brasil e em toda a América Latina, e a gente sabe que o evento da Payments Anyway, né, patrocinado pela Pagos, também é um evento de bastante relevância. A ACI é uma empresa que opera não só no Brasil, mas globalmente, e a gente entende que estar aqui é um diferencial muito grande, porque hoje, aqui no evento, a gente percebe que tem grandes referências do setor, né? Tem pessoas de bancos, de fintechs, de adquirentes, subadquirentes, gateways de pagamentos, processadoras, empresas de tecnologia, tudo dentro do ecossistema de pagamento. Então é muito importante, estratégico para a gente estar aqui, porque a gente sabe que é um evento que traz grande visibilidade e que muita gente está interessada em conhecer. A gente percebe pela quantidade de pessoas aqui hoje. Sim. Qual que é a importância na sociedade atual para falar sobre meios de pagamento, para falar sobre essa questão de varejo? Bom, assim, pagamento está no DNA de tudo, né? Tudo que a gente faz envolve pagamentos. Então, o dia a dia das pessoas está diretamente relacionado à tecnologia, à facilidade, a pagamentos. E como a CI é uma empresa de software que está por trás de toda essa engrenagem, toda a engrenagem de pagamentos, seja uma maquininha, seja uma tecnologia de e-commerce, seja um software de segurança, tudo que a gente vê hoje, a CI está por trás. Sabe? Porque a gente tem essas tecnologias. A CI é uma empresa que trabalha com real-time payments, né? Então hoje a tecnologia do Pix, quem está por trás é a CI Worldwide. Hoje a tecnologia que está por trás dos adquirentes, né? Então todo o processamento, autorização, o pagamento, todo esse software que está por trás é da CI Worldwide também. Quando a gente pega essa parte de segurança, né, para proteção do dinheiro, para proteção das transações eletrônicas, a CI Worldwide está por trás. Então a CI também está no DNA do dia a dia, não só dos players de pagamento, mas de todo mundo que usa qualquer método de pagamento, seja um Pix, seja um cartão de crédito, seja uma transferência, seja um pagamento de boleto. Então, a gente está envolvido com tudo isso, né? O evento ele é muito importante, porque ele traz muita informação, né? Então, para as pessoas que estão envolvidas no ecossistema e que precisam de inovação, que precisam de novas tecnologias, está aqui. É uma Disneylândia, porque você consegue realmente visualizar muita coisa nova e ter aquilo que você precisa para ter o sucesso do seu negócio. O mercado tem muitos prismas, né, Rodrigo? Tem várias partes, ele é dividido em várias áreas, assim como o varejo, né? Assim como o varejo. Então, aqui o nosso objetivo foi justamente esse, de reunir várias pessoas dessas várias áreas para todo mundo conseguir conversar entre si. Né? É isso aí. Quais são as 3 palavras para você que definem esse evento? Primeira palavra, segurança, futuro, tecnologia. Então vamos lá, segurança. Hoje, se você não tem segurança, você não tem negócio. Você não tem pagamentos, você não tem futuro, você não tem nada. Né? O futuro está diretamente relacionado ao que a gente está vivendo hoje e o que a gente vai viver depois. Aqui hoje a gente está discutindo não só o presente, mas a gente está discutindo o futuro. Né? Para onde a gente vai, como a gente vai, com quem a gente vai, para que a gente vai. E tecnologia, porque tudo está atrelado à tecnologia. Quando a gente fala de software, quando a gente fala de uma API, quando a gente fala de um banco, quando a gente fala de uma empresa de pagamentos, quando a gente fala de captura, enfim, tudo envolve tecnologia. Então, por isso que, para mim, segurança,
futuro e tecnologia são as palavras que definem aqui o evento de hoje.